Limpeza dos ocupantes na direção de Pokrovsk, sucessos das forças armadas da Ucrânia na região de Dobropilha e perdas dos russos. Este é o mapa da guerra ao vivo na Freedom. Eu sou Oleg Borisov. Olá! E começamos a análise da situação na direção de Pokrovsk. Aqui, os defensores ucranianos sistematicamente destroem os russos. A chamada ofensiva dos ocupantes fracassou. Segundo informações do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, na região de Donetsk, foram liberadas as localidades de Ruske, Rubizne, Novovodiane, Petrivka, Vesely e Zoloty Kolodiasy. Foram feitos 37 prisioneiros do exército russo. O trabalho de eliminação dos invasores continua. A situação aqui está sob controle das forças de defesa da Ucrânia. A seguir, vamos discutir a situação na direção de Toretsk. Aqui se registram menos ataques do inimigo, mas eles continuam. Os russos tentaram avançar na região de Dilivka em direção a Plestivka, usando pequenos grupos de infantaria. Mas isso não ajudou os russos a capturar as posições ucranianas, e todos os ataques foram repelidos pelas forças de defesa da Ucrânia. A seguir, vamos falar detalhadamente sobre a direção ao norte de Slobojansk. Aqui, as forças de defesa da Ucrânia repeliram 3 assaltos dos ocupantes na região de Yunakivka, mas aqui os ocupantes atacam mais pelo ar. Foram registrados 13 ataques aéreos e 11 ataques com sistemas de lançamento múltiplo de foguetes. Isso mostra que os russos têm medo de enfrentar no campo de batalha as forças armadas da Ucrânia, pois estas eliminam imediatamente o ocupante. Aliás, nessa mesma direção, as forças de defesa destruíram um canhão, que os russos tentavam transportar através de uma ponte. Aqui está o vídeo da 47ª Brigada Mecanizada Independente Magura. Aliás, os drones de reconhecimento ucranianos voltam a mostrar bons resultados não apenas no campo de batalha, mas também em profundidade nos territórios temporariamente ocupados. A seguir, vamos falar mais detalhadamente da direção de Vovchansk. Aqui houve tentativas de assalto na região das localidades de Kamenka e Ambarny. Todos os ataques foram repelidos pelas forças de defesa da Ucrânia. Além disso, o Serviço de Fronteiras mostrou este vídeo da destruição de um tanque e de tropas nessa direção. Como consequência, os russos abandonaram as posições e recuaram. Este vídeo mais uma vez mostra que toda a técnica do inimigo está sob controle dos drones de ataque ucranianos. Mas não vamos falar hoje apenas de drones. Aliás, surgiu a foto de um suposto novíssimo míssil de longo alcance ucraniano, Flamingo. No Estado-Maior, por enquanto, não comentam essa informação. Mas será que esse pode ser justamente o míssil de que falava antes o ministro da Defesa da Ucrânia? Isso vamos discutir com Dmytro Snegirev, analista político-militar. Dmytro, olá, e a palavra é sua. Boa tarde, obrigado pelo convite. Estamos falando do míssil de cruzeiro Flamingo, que tem as seguintes características tático-técnicas: alcance de destruição de alvo de cerca de 3.000 quilômetros. Mas a ogiva principal pesa aproximadamente até 1 tonelada. E agora, as principais diferenças do míssil balístico ucraniano em relação ao lendário Tomahawk. As características do Tomahawk são o alcance de 1.600 quilômetros. E o que é notável, a ogiva do Tomahawk pesa 450 quilos, ou seja, 2 vezes menor que o análogo ucraniano. Mas também são notáveis outras características tático-técnicas. É a velocidade de cruzeiro do míssil balístico ucraniano. Segundo especialistas, é cerca de 900 km por hora. Além disso, esse míssil possui navegação via satélite estável. É estável justamente contra sistemas de guerra eletrônica do inimigo. E também um sistema inercial. Mas o principal, que chama a atenção nessa informação sobre o míssil, é que é um desenvolvimento ucraniano. Não por acaso enfatizo isso. Trata-se não apenas de um aspecto militar, mas também político. O aspecto político é a capacidade do Estado ucraniano e da indústria de defesa, da Ucrânia mesmo, em condições de invasão russa, em larga escala, produzir novos modelos de meios de destruição. E que, pelas suas características, superam até mesmo análogos ocidentais. E o mais notável, volto a enfatizar, é um desenvolvimento ucraniano. E isso implica outras regras totalmente diferentes de uso de meios de destruição. Ou seja, a liderança política e militar ucraniana não precisará mais pedir ou, digamos, coordenar a escolha de alvos militares legítimos no território do ocupante. Trata-se do direito exclusivo da liderança política e, em primeiro lugar, militar da Ucrânia, de escolher potenciais alvos no território do ocupante. E, consequentemente, o direito soberano da parte ucraniana de decidir sobre os ataques. E isso muda as regras de comportamento
e muda radicalmente. Até recentemente, os principais meios de destruição para ataques a alvos militares legítimos no território do ocupante eram ou os ATACMS americanos, com alcance de 300 quilômetros, ou os Storm Shadow britânicos, ou os franco-britânicos Scalp. Mas, como expliquei, alcance limitado de não mais de 300 quilômetros. E no nosso caso, falamos de 3.000 quilômetros. Lembro o último episódio único do ataque à refinaria em Ukhta. Distância da linha de frente: 2.000 quilômetros. Foi um choque total para o lado russo. E isso falava das capacidades dos drones, onde a ogiva não se compara à do ucraniano Flamingo. É disso que se trata. Uma mudança radical das regras da guerra. Na zona de ataque potencial ucraniano, ficam todas as principais empresas do complexo militar industrial russo e da indústria de refino de petróleo da Rússia. E não por acaso, a informação sobre o desenvolvimento ucraniano surge justamente no momento do encontro do presidente ucraniano com o presidente americano. E isso, por sua vez, são chamadas cartas adicionais na condução da Ucrânia para encerrar a guerra. Dimitro, vamos falar também da situação dentro da Ucrânia. Na direção norte de Slobojansk, as forças de defesa destruíram de forma impressionante um canhão russo. Os ocupantes o prenderam a um caminhão e tentaram atravessar o rio por uma ponte danificada. Mas, além disso, há também informações sobre a situação em torno de Dobropilha. No Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia informaram que já foram destruídas técnicas do ocupante, foram feitos prisioneiros russos e liberadas localidades. Avalie a situação lá. Eu darei até informações mais detalhadas sobre as perdas das tropas de ocupação. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, as perdas irrecuperáveis, os chamados 200, são 984 militares, ou seja, praticamente um grupo tático-batalhão das forças do país ocupante. Chamar de pessoas é até difícil. As perdas sanitárias, os chamados 300, são cerca de 355, mas o mais importante, foi ampliado o fundo de troca. E sobre o fundo de troca, o mais interessante. Segundo a parte ucraniana, cerca de 40 militares russos foram capturados. E isso fortalece a posição ucraniana no processo de negociação para o retorno dos prisioneiros de guerra ucranianos. Mas o mais notável são também as perdas da blindagem pesada dos ocupantes. 11 tanques foram destruídos. Isso mostra que os ocupantes às pressas mudaram a tática e a estratégia de combate na direção de Dobropilha. Se antes a blindagem pesada praticamente não era usada, utilizava-se a tática de pequenos grupos de assalto de 8 a 12 pessoas em grande número. Agora vemos o caráter combinado dos ataques às posições das forças de defesa da Ucrânia. E a quantidade de blindados destruídos mostra as maiores capacidades dos sistemas não tripulados ucranianos. Além disso, foram destruídas 8 viaturas blindadas de combate. E, o que é notável, 112 unidades de veículos automotores e motocicletas. Como consequência das ações bem-sucedidas das forças de defesa da Ucrânia, foram desocupadas várias localidades: Ruske, Rubizhne, Novovodiane, Petrivka, Vezele e Zoloty Kolodias. E o principal, as forças de defesa da Ucrânia frustraram sobretudo a componente política da ofensiva russa em Dobropilha. Não por acaso, ela coincidiu com a reunião de alto nível. Trata-se do encontro do presidente americano com o ditador russo, onde este tentava usar os supostos sucessos em Dobropilha como argumento de pressão não tanto sobre a Ucrânia, mas sobre os americanos, tentando impor sua visão de fim da guerra na Ucrânia. Ou seja, concessões territoriais por parte da Ucrânia. Assim, os sucessos das forças de defesa da Ucrânia em Dobropilha têm, sobretudo, um componente político. Graças às ações coordenadas das forças de defesa da Ucrânia, foi possível frustrar os planos da liderança russa de impor suas condições aos nossos parceiros estratégicos e à liderança política ucraniana. No momento, não há ameaça de avanço em direção a Dobropilha. No próprio Pokrovsk, ocorrem medidas de estabilização com a destruição dos restos dos grupos de assalto russos que haviam penetrado na zona urbana.
devemos destacar as ações bem-sucedidas do Estado-Maior ucraniano, que avaliou a tempo os riscos surgidos com o avanço dos ocupantes e, portanto, reposicionou para lá as unidades mais capacitadas do primeiro Corpo de Exército Azov, graças às quais foi possível estabilizar a situação. Além disso, houve coordenação com os vizinhos. A 93ª Brigada de Kholodny Yar, lendária brigada, conduziu combates de sucesso na região de Rusk e Vezele, desocupando essas localidades. E o mais notável, neste momento foi praticamente eliminada a ameaça de avanço dos ocupantes, as principais posições de defesa da Ucrânia na região de Rodinsky. Ou seja, podemos dizer que, na direção de Dobropilha, apesar de todos os esforços russos, as forças de defesa da Ucrânia retomaram a iniciativa tática e não permitiram aos ocupantes realizar nem a componente militar, nem a política, do avanço em profundidade ao território ucraniano. E, em separado, quero destacar a discrepância das informações em alguns meios de comunicação ocidentais sobre os supostos sucessos táticos dos ocupantes russos, quando relatam avanços de até 18 quilômetros em território ucraniano. Curiosamente, esses analistas militares nem olharam o mapa das operações. E em alguns meios ocidentais foi divulgada informação sobre um suposto estado crítico das forças de defesa da Ucrânia, de que os próximos 48 dias seriam decisivos no confronto. Como vemos, as forças de defesa da Ucrânia colocaram os pontos finais nessas informações, que, para dizer o mínimo, não correspondiam à realidade, e colocaram um ponto final nos planos da liderança militar e política russa. Dmytro, mais uma informação importante. O comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Sr. Syrski, disse que o exército ucraniano aposta em armamentos de alta tecnologia. Em particular, este ano está previsto entregar às tropas 15.000 plataformas terrestres robotizadas de diversas finalidades. Fale sobre essa inovação e como ela pode influenciar a situação no campo de batalha e reduzir os riscos de perdas de militares. Trata-se do fato de que já estão sendo usadas essas plataformas robotizadas para evacuar soldados ucranianos feridos. Já há exemplos positivos do uso desses sistemas. Por exemplo, o drone terrestre ZMI-500 da Brigada Kharkiv salvou a vida de um militar ucraniano ferido, percorrendo uma distância recorde de 3 a 4 quilômetros, sob intenso fogo dos ocupantes russos. Também houve uso bem-sucedido do drone logístico terrestre Tor-800 pela 13ª Brigada da Guarda Nacional Kharkiv, em que igualmente foi realizada evacuação de soldados ucranianos gravemente feridos. Situação semelhante ocorre com o uso em massa de sistemas terrestres robotizados para a evacuação de militares ucranianos feridos. E foi documentado pela 118ª Brigada Mecanizada das Forças Armadas da Ucrânia, até mesmo uma lista de unidades de defesa que já utilizam esses sistemas para salvar vidas de militares. Concordem, isso inspira respeito diante do uso amplo dessas inovações. Mas não se trata apenas de sistemas para evacuar e salvar vidas de militares ucranianos. Também se trata de sistemas robotizados usados pelas forças de defesa da Ucrânia para romper posições russas. Os russos relatam seu uso em massa tanto na direção de Kupiansk, na região de Kharkiv, quanto na direção de Donetsk, na região de Mirnohrad, Dobropilha e na região de Lyman, onde as forças de defesa da Ucrânia os usam em grande escala. Segundo estimativas do comando ucraniano, no próximo ano são esperados até 15.000 sistemas robotizados. Isso mostra o alto nível de integração da Ukroboronprom na segurança ucraniana e europeia. Trata-se da troca não só de experiência, mas também de tecnologias avançadas com grandes fabricantes europeus. Em primeiro lugar, trata-se do consórcio alemão Rheinmetall, graças ao qual foi estabelecida essa cooperação com empresas ucranianas para ampliar o segmento de sistemas robotizados. Dmytro, muito obrigado por encontrar tempo para se juntar à nossa transmissão. Dmytro Snehirev, analista político-militar,
esteve conosco ao vivo. Mais informações vocês encontram no nosso canal do Telegram Freedom e no canal do YouTube Freedom. Lá publicamos sempre notícias em tempo real e todas as informações que dizem respeito tanto à Ucrânia quanto ao mundo. Obrigado pela confiança e até a próxima.